Foi um drama, Gernan, vivido por esse casal, viu? Boa tarde para você também, para todo mundo que acompanha o Balanço Geral. Uma advogada e o companheiro dela. Os dois estavam em um veículo, retornando de um serviço que foi realizado pelo esposo da advogada, lá em Dois Carneiros, Jaboatão dos Guararapes. Passavam por uma rua um pouco íngreme. Na frente estava o carro do policial aposentado com o filho. E em determinado momento, esse policial tentou dar ré, porque não tinha como seguir por essa rua. Só que a advogada que estava dirigindo o veículo não conseguiu dar ré porque atrás tinha uma fileira de veículo. Então ela se desesperou porque viu o policial dando ré e começou a buzinar. Não sabe o porquê, mas o policial continuou dando ré e bateu no carro da advogada bruscamente. Motivo para o estopim da confusão, Gernan. O filho do policial desceu pegando a arma dele, apontou para... Meu Deus do céu. Essa mulher está traumatizada. Ela teve a arma apontada para a cabeça pelo menos 2 vezes. Foi ameaçada de morte. Ela é Onay, uma jovem advogada, guerreira, batalhadora, minha amiga. Antes de detalhar essa confusão, o que é que passa pela tua cabeça quando você lembra daquele momento, quando teve a arma apontada para sua cabeça? Eu só pedia para ele não me matar. Eu só pedia para ele não me matar. Porque por mais que eu passe por um tratamento, um acompanhamento psicológico, por ansiedade e tudo mais, eu não queria perder minha vida. E ele apontando a arma para minha cabeça, segurando o meu braço, o cinto de segurança me apertando. E ele dizendo para o meu esposo, desça do carro, senão eu vou fazer alguma coisa com ela. E eu não sei se ele chegou a tentar disparar, porque a arma foi apreendida, mas eu acho que ainda não foi periciada, não sei. Eu só passo na minha cabeça isso, eu só sou grata pela minha vida hoje, porque eu poderia ter morrido por uma discussão onde ele foi super estúpido. Ele tentou arrancar a placa do nosso carro, no lugar de pagar pelo reparo ou levar na oficina para ver quanto ficava, porque o reboque do carro dele, né, foi o que amassou nosso carro. O nosso carro é um Gol, é um carro baixinho. O carro dele é uma Tucson. Então, o impacto foi muito forte e ele não queria parar para a gente resolver. Eu tive que passar na frente dele para ele parar, entendeu? Só para a gente contar a dinâmica, perdão, dessa primeira confusão que aconteceu na rua por causa da ré que você não conseguiu dar devido aos outros veículos. Você buzinou com o intuito de alertar e parece que ele não gostou dessa buzina. Exatamente, é o que a gente tem essa impressão. A buzina do meu carro nem é forte, meu carro é um carro ano 2005. Eu só buzinei mesmo várias vezes porque realmente estava muito apertado. Tinha carro parado dos 2 lados da via, por isso que o ônibus que estava tentando entrar não estava conseguindo fazer a curva, entendeu? Aí ele não quis parar, a gente buzinando, sinalizando, mostrando, fazendo assim com a mão para ele encostar. Ele não encostava, aí eu ultrapassei ele, parei na frente do carro, aí meu marido disse, fica no carro que eu desço para resolver. Aí ele queria arrancar a placa do carro, começou a esmurrar o carro, a placa... Ele quem? O policial ou o filho? O policial. Aí o filho chegou e disse, deixa essa merda aí, desculpa a palavra, tá? Eu sei que o horário não permite. Chamou a gente de palavras de baixo calão, inclusive de vagabundos. E meu esposo nessa hora se irou, porque ele disse que era trabalhador. E que nosso carro não era uma merda, era fruto do nosso trabalho. Aí foi quando, na hora da raiva, meu esposo disse, não vai pagar não? Aí o velho, o mais idoso, falou, você vai tirar dinheiro do meu bolso? Pois se lasque. E foi dando as costas e entrando no carro. Aí meu esposo foi e entortou a placa do carro dele. Na mesma hora, ele desentortou. E veio para a placa traseira do nosso carro e amassou ela todinha. Aí o filho pegou a arma dentro do carro, mostrou pra gente, depois ele tirou e apontou pra gente e perguntou se ia continuar a palhaçada, porque aí ele perguntou, tu é o quê? Tu é policial? Se identifica. Tu é policial ou tu é bandido? Ficaram calados. Aí eu comecei a gritar para todo mundo sair da rua, porque tinha gente passando com criança, era horário de escola, meio-dia, 11h30, e eu comecei a gritar, desesperada. Aí eles entraram no carro, e a gente tomou a decisão de ir atrás para ele reparar o dano, em contato com a polícia pelo telefone, dizendo a localização pelo GPS do celular. Mas aí eles, por um tempo, sumiram
E depois a gente reencontrou eles mais à frente e continuamos seguindo. O intuito de encontrar para que eles arcassem com prejuízo. A gente não tinha condições de arcar com isso. A gente tinha acabado de fazer um serviço gratuito. Foi um sorteio de Dia dos Pais, onde a gente deu um presente de higienização de estofado para um pai. Entendeu? A gente já estava fazendo bem para uma pessoa e recebemos isso, essa agressão toda. Quando eu bati atrás dele, ele já desceu com a arma vindo para minha cabeça, puxando o meu braço, que é cirurgiado. Eu fiz uma cirurgia e eu tenho dificuldade de locomoção no braço. Eu tenho alguns pontos meus que ainda não saíram. A cirurgia não é recente, mas ainda tenho essa dificuldade. Só para contextualizar, tu batesse atrás do veículo dele, não foi porque quis não, tá, Gernan? Foi porque ele brecou. Porque o policial freou tão bruscamente que ela não conseguiu parar o veículo a tempo e bateu atrás do veículo. E foi aí que começou essa segunda confusão, quando o filho do policial teria pego a arma do pai e partiu para cima de você, a puxando pelo braço. E eu não sei se ele realmente chegou a tentar atirar, porque eu só gritava: não me mata, não me mata, não me mata. Nisso, quando meu marido desceu do carro, eu caí no chão. Fiquei sem força nas minhas pernas e ele foi pra cima dele com a arma. Aí o pai tomou a arma do filho e continuou ameaçando de longe. Aí o filho partiu pra tentar agredir ele fisicamente, dando socos no vento e ele desviando, porque ele não queria isso. Só que aí teve uma hora que você não aguenta. Ele foi revidar. Quando ele foi revidar, eu me levantei do chão com toda a força que eu tinha, eu segurei ele, porque eu sabia que se ele batesse no filho, o pai atiraria. Aí ele, revoltado por não ter feito nada além daquilo tudo já com a gente, foi na mala do carro dele, da Tucson, pegou um extintor de incêndio mais ou menos desse tamanho, vermelho, e destruiu os vidros do carro da gente. Ele gritava, chorando no meio da rua: não, não, não. A gente tá com esse carro, acho que desde abril, né? Faz pouco tempo, foi muita luta. É um carro antigo, mas era nosso meio de locomoção para trabalhar. Era para levar o avô dele, que é acamado, para o hospital, passou por um AVC, nem se alimentar sozinho se alimenta, não anda. Treme a mão, tem aquele mal, como se fosse mal de Parkinson. Tanto que eu pedi um laudo da fisioterapeuta dele para comprovar que ele precisa de um veículo para ser levado a médico, entendeu? E depois disso eles se evadiram. Quando a gente chegou na delegacia, ele já tinha se apresentado para livrar o flagrante, provavelmente. Esse detalhe da delegacia é bem importante, porque vocês seguiram para prestar a queixa e quando chegaram lá, foram surpreendidos. Eu vou até já tocar nesse ponto contigo, mas antes deixa eu falar com o Guilherme. Guilherme, dá só uma respirada, que tua esposa está muito nervosa, não é para menos, ainda se recuperando desse trauma. Meu amigo, nesse segundo momento, quando a confusão ficou ainda mais acalorada e o suspeito, o filho do policial, pegou a arma e partiu para cima de vocês, o que é que passou pela tua cabeça, hein? Eu acredito que eu fui bem frio em relação a isso, porque eu só queria proteger minha esposa. Porque ele veio em direção à minha pessoa, apontando a arma para minha cabeça, porque eu era o passageiro. Em seguida passou pela frente do carro e foi para ela, abrindo a porta bruscamente e puxando ela. E eu dizendo: não aponte para ela, não, aponte para mim. Aí foi na hora que eu desci do carro, o pai dele tomou a arma dele. E eu disse: meu amigo, você danificou meu carro, eu só queria que você pagasse a placa, era só isso, era só a placa. Não, mas é porque arranhou pouco, não importa, o carro é meu, eu quero do jeito que estava antes. Se o senhor não quisesse dar o dinheiro, a gente podia ir em qualquer oficina, no lugar que o senhor quisesse. Eu não podia andar sem placa, eu já estava com outro horário marcado para serviço. Eu trabalho com higienização. A minha maior indignação é ver um cidadão armado, cidadão, que eu acho que isso não pode ser nem chamado de cidadão, um cabra safado armado com a arma do pai, porque o pai não deu uma educação correta ao filho, e sensação de impunidade, porque eu não podia fazer nada, eu tive que assistir meu carro ser destruído. Não só meu carro, meu telefone também foi destruído aqui. Meu telefone da empresa. O telefone que tu usa para trabalhar, né? Tu tem uma empresa de higienização, de estofados, está todo quebrado aqui. Ele quebrando meu carro. Meu pai é eterno, olha só o telefone, como é que tá. Mostra rapidinho aqui, Daniel Vilar. Telefone que o rapaz usa para trabalhar, ficou aos pedaços. Ele pegou e jogou no chão com toda a força, foi isso? Tudo, e era uma ladeira. Ele meteu a mão. Caiu e foi arrastado. Ô, meu amigo, em algum momento ele chegou a dizer
que também seria policial? Não, em momento nenhum. Eu pedi para ele se identificar. Como eu trabalho advogado, eu trabalho com ela. Então eu pedi para ele se identificar porque ele estava apontando a arma pra gente. Eu pedi para ele se identificar, ele não se identificou. Ele não teve a capacidade de se identificar. Porque ele não era policial, o policial era o pai dele. E ficou o prejuízo para esse casal, Gernan, de R$ 1.600. Casal trabalhador, viu? 1.060. 1.060. Vidro, né? Porque tem que Isso, a gente viu o carro, está completamente destruído. O casal está sendo representado pelo advogado Rafael Nunes. Doutor, por favor, chega aqui rapidinho. Uma briga de trânsito que causou nessa confusão danada e deixou a sua cliente, principalmente a advogada, numa situação de pânico. Como é que vai ser agora, doutor? Boa tarde para o senhor. Boa tarde. Lamentável a postura desses dois homens, tá? Cometeram aí facilmente 5 crimes, Rafael. Crime de injúria, tá? Ela é uma advogada, ela não é uma vagabunda não, tá? Ela é uma operadora do direito que trabalha todos os dias para ganhar o seu pãozinho de cada dia. Que é crime de ação penal privada, né? Temos 6 meses para poder tentar a queixa-crime. Cometeu o crime de porte ilegal de arma e dano qualificado, tá? São crimes de ação penal pública incondicionada, ou seja, o Ministério Público tem o dever de oferecer a denúncia. E também cometeram o crime de lesão corporal e ameaça, ambos de crime ação penal pública condicionada à representação, que já foi feito na ocasião na delegacia. Ela foi covardemente agredida, tá? Ele estava com uma arma de fogo apontada para a cabeça dela, uma mulher que já tem problemas, que já faz um tratamento com psicólogo, porque a vida é tão dura, Eles estavam trabalhando, estavam fazendo uma ação legal, Dia dos Pais, é isso? Ele tem uma empresinha, não é vagabundo não. Tá entendendo? É um cidadão de bem. E aí, sem causa nenhuma, leva revólver na cara. Tá entendendo? Ele achou pouco, pegou o extintor, quebrou, arrebentou o carro todinho. Aí eu te pergunto, ele quer trabalhar. Como é que ele vai trabalhar? Como é que ele vai trabalhar sem o veículo dele agora? Quem que vai poder? E o avô dele que é responsável para poder levar para o médico? Quem é que vai suprir isso aí? Entendeu? Isso é irreparável, o sofrimento desse casal que saíram de casa para fazer uma boa ação, para trabalhar e resolveram fazer isso. Precisamos que essa arma seja periciada. Eu preciso saber se ele atirou e pinou. Porque se atirou e pinou, que eu desconfio que atirou. Preciso saber, através de uma perícia, se essa arma, de fato, foi disparada. Porque se pinou, se foi engatilhada. Se foi engatilhada... Preciso saber disso. Por quê? Porque muda tudo aí. Tá, Gernan? Muda tudo, Rafael. Porque estamos falando de uma tentativa de homicídio, sim. Porque foi por circunstância ali à vontade dele. Ele falou engatilhado, chamou minha atenção, porque a gente está falando de uma pistola 380. Exatamente. Qual foi o movimento que você viu, Guilherme? Por favor, chega aqui rapidinho, por favor, chega aqui. Explica para a gente entender melhor. É uma pistola 380 que pertence ao pai desse jovem, que é o policial aposentado. Você disse que a arma foi engatilhada. Por que você disse isso? Qual foi o movimento que você viu? Na hora da batida, da colisão, o carro desceu um pouco e ficou a gente ia inclinar o carro de lado porque não estava conseguindo puxar o freio de mão do carro, que é um carro mais antigo. Então ele já veio na janela e eu vi ele tirando a arma do coldre, engatilhando, puxando ela para trás, engatilhando mesmo. Isso acaba um pouco rebustecendo a sua tese, doutor, digamos assim? Com certeza. Eu preciso saber por que ele não foi autuado em flagrante. A arma foi apreendida, por que não foi autuado em flagrante? Foi feito apenas um procedimento de portaria. Errado. Na minha visão, errou a autoridade policial. Ele deveria ter sido autuado em flagrante, porque os crimes foram cometidos tudo em concurso material, ultrapassa aí os 9 anos facinho. Tá? E isso querendo entender que ele não atirou, porque se ele atirou, a interpretação que tem que ser dada é de tentativa de homicídio pura e cristalina. Haja vista que ele só não ceifou a vida deles por circunstância alheia à vontade de ambos. Tá? Esse policial ele não pode estar armado. Ele não pode. Iremos pedir, sim, iremos exigir que a autoridade policial e ou o Ministério Público façam uma petição representando cautelarmente, tá, a suspensão do porte ilegal de arma dele. Ele não tem as mínimas condições. Tá? O filho vive vai se passando por policial e não é policial coisa nenhuma. Ele ainda disse que ele agrediu o idoso
O que chama a atenção é que quando o casal chegou na delegacia, pai e filho já estavam lá, prestando uma queixa. O que eles alegaram, hein, delegado? Hein, doutor? Saíram na frente, com expertise, para evitar a atuação em flagrante. Isso é expertise, rapaz. Tá certo? Esse policial tem que ter sua arma retirada imediatamente. E esse filho aí que se passa por policial, vive dizendo aos quatro cantos que é policial, que não é nada, tem que ser investigado, sim. Tudo isso sem prejuízo de um PAD, tá? Um processo administrativo, sim, no âmbito da corregedoria, também sem prejuízo de uma ação reparatória na esfera civil. Esse pessoal está sofrendo. Quem é que vai pagar o tratamento de psiquiatra, de psicólogo? Não é brincadeira não, rapaz. Só quem teve uma arma apontada para sua cabeça sabe o que é isso. Ela implorou pela vida dela. É muita violência no trânsito. Até quando isso? Até quando? É um apelo que a gente faz aqui. As pessoas precisam ter calma. Violência no trânsito gratuita. Um casal do bem, um advogado, um empresário, um microempresário lutando para construir sua casinha. Agora, ao invés de construir sua casinha, tem que mandar consertar o carro sem ter condições, já pedindo favores a familiares para poder passar no cartão, fazendo das tripas um verdadeiro coração para poder voltar a conseguir trabalhar. E eles estão rindo. Isso não pode nem deve ficar assim. Iremos exigir que o inquérito seja investigado de uma forma correta e num prazo legal que é de 30 dias, Rafael. É um caso, doutor, que acende um alerta, né, sobre briga, confusão de trânsito. Porque naquele momento da primeira batida, tudo poderia ser evitado. Quando o policial deu ré, porque ele alegou inicialmente, lá na delegacia no depoimento, que não teria percebido a buzina e nem teria visto o veículo. Por isso que teria batido sem querer no carro da advogada. Tudo bem, houve uma falha. Segundo ele, foi sem querer. Desceu, olhou, poxa, qual que era a dele? Já que, segundo a versão do próprio policial, foi sem querer. Era descer, conversar e arcar com prejuízo. Né, doutor? É um caso que serve até de alerta para outras pessoas. Isso é covardia pura. Achar que é mais homem que os outros porque tá com a arma na mão, assim é fácil. Isso é covardia, apontar uma arma na cabeça de uma mulher desarmada, desatenta, desprotegida, cirurgiada recentemente. Por que isso? Por que tanta violência? O que foi que ela te fez? Isso não existe, isso precisa ser investigado com muita força. Tá bom? Iremos sim pedir. Isso não vai ficar assim, tenha certeza. Quando eu coloco o nosso time em campo, é porque realmente é para fazer a justiça acontecer, o direito acontecer, tá bom? Esse policial precisa ser punido. Ótimo. E a gente está falando do advogado Rafael Nunes, que teve um desfecho muito, né, plausível com relação à vizinha, a briga de vizinha, Gerna. Não sei se você lembra, mas foi ele que assumiu o caso e quando ele assume um caso, meu pai é eterno. A gente está falando aqui da advogada Leonai, 25 anos, Gerna. Ela ainda disse que está se recuperando. Minha amiga, eu te faço essa pergunta novamente, porque deve ser traumatizante. Você está no trânsito, voltando do serviço, feliz da vida, porque foi fazer a entrega de, entre aspas, um presente do Dia dos Pais e foi surpreendida por uma ação violenta por parte... E a base de mesulira e Torcilax, que foi receitado para mim, para meu braço, porque a dor ainda existe. Eu tô tomando uma medicação diferente, que agora o meu psiquiatra mudou os meus medicamentos, mais fortes, mais caros, inclusive. Um remédio que eu comprava por R$22, agora eu estou comprando uma medicação de R$191, que eu fiz orçamento na farmácia. E para mim isso é uma despesa a mais que o meu pai comprou para mim, porque eu não tinha condições no momento. E eu vou entrar com ação civil pedindo a reparação disso tudo. E, inclusive, vou juntar tudo que eu gastei por conta dessa violência que eu sofri. Deixa eu perguntar agora o Guilherme. Quando vocês foram até a delegacia, chegaram lá, foram surpreendidos pelos dois, pelo policial da reserva, aposentado, e pelo filho. O que eles estavam alegando no depoimento, Guilherme? Que a gente era o agressor. Na verdade, Eles foram se entregar e foram alegar que eu agredi o idoso. No depoimento deles, eles alegaram que eu agredi o idoso. Só que eu desci falando, senhor, o senhor pode vir aqui ver. Ele já desceu com aquela toda a autoridade dele, tentando ir até o carro e dizer, isso aqui é uma besteira. Pra mim não era besteira. Tava Pra mim era... dentro a placa do carro.
o A a nosso carro começa com a letra A. Tava toda pra dentro e ele dando murros pra tentar acertar. Aí quando ele viu que não ia aceitar, ele disse, tá, então eu vou tirar. Aí puxou pra tentar arrancar. Aí Guilherme disse, não, o senhor tá piorando tudo. O senhor não vai arrancar, não, que eu não vou andar sem a placa do meu carro. A minha habilitação é provisória. Eu não posso dar vacilo de ter nenhum tipo de infração de trânsito para não perder. Eu lutei muito para ter minha habilitação, porque eu tenho outros traumas de trânsito. E eu lutei para fazer minha prova do Detran. Passei, graças a Deus, não sei como. E passar por tudo isso ontem, para dormir, foi horrível. Eu acordei ontem com um estilhaço de vidro na boca ainda. Acredita? Eu filmei dentro do carro, a gente indo pra delegacia, o vidro da frente todo estourado. Aí os vidros, quando passava num quebra-mola no buraco, caíam nas pernas da gente, no ombro da gente. Eu acordei ontem com o vidro na minha boca. Desespero e medo, eu tô com medo, porque no boletim de ocorrência tem meu endereço, tem tudo meu, e eles levaram os meus documentos. Oi? Ele ameaçou de morte, ele não botou a arma na minha cabeça e disse que ia me matar se ele não descesse do carro, e ficou dizendo que tinha as costas quentes. Então isso pra mim significa o quê? Que ele pode fazer alguma coisa comigo, já que ele tem as costas quentes. Entendeu? Minha amiga, dê uma respirada, por favor. Eu vou pedir para o Guilherme te dar uma parada, pegar um pouco de água para você. Gernan, a gente volta daqui a pouco porque o doutor Rafael Nunes tem um apelo a fazer. Assim que ele ouviu essa parte aqui do momento em que ele realizou a ameaça, imediatamente o Rafael, eu quero fazer um apelo. Então daqui a pouco a gente volta com outras informações e com esse apelo que o doutor Rafael Nunes, que assumiu o caso, quer fazer. Gernan.